Oi, eu sou a Tari e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto extremamente sério. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. O seu namoro é verdadeiramente santo? É isso que nós vamos descobrir. Talvez você tenha respondido: Vitória, nós não cometemos fornicação. Mas o namoro santo não se resume apenas nisso. O namoro santo também existem outros tipos de renúncia que temos que fazer para estar em comunhão com o Senhor. E se você está em dúvida de se realmente o seu namoro está glorificando a Deus, você vai precisar assistir esse vídeo até o final. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos para o vídeo. Antes, eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma grande diferença entre namoro e casamento. Na Bíblia, você não vai encontrar a palavra namoro. Mas namoro, como é uma prática contemporânea, até mesmo dentro da igreja, nós temos que ter um conhecimento pleno do que a Bíblia permite e o que a Bíblia não permite fora do casamento. Ou seja, se você ainda não é casado, você apenas namora com seu parceiro, então logo você não pode ou você não é permitido de fazer certas coisas que é permitido dentro do casamento. E são essas coisas que eu quero que você compreenda agora. A primeira coisa que eu preciso pontuar com vocês é sobre as mãos bobas. Mas, Vitória, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso fazer carinho no meu namorado? Claro que pode, mas portanto que esse carinho não seja relacionado a satisfazer os seus desejos sexuais. Se você tem feito, no caso, carinhos em que esse carinho passe desse limite, vocês precisam vigiar, porque isso configura como um pecado sexual diante de Deus e está desagradando o Senhor. Mas talvez você pense: mas eu não estou fazendo fornicação, eu não estou fazendo nada relacionado a sexo. Mas Satanás quer confundir as nossas mentes achando que o pecado é só o ato sexual em si. Mas sim, você usar suas mãos para fazer carícias em que aquelas carícias elas satisfazem o desejo ou do seu parceiro ou o seu desejo, isso sim é pecado de porneia. O próximo ponto são as fotos sensuais, ou os famosos nudes. Talvez você pense: Vitória, mas eu não estou enviando nenhuma foto sem roupa ou só de lingerie. Mas cuidado, que você pode estar pecando nisso. E eu vou te explicar como. Você enviar fotos provocantes, sendo uma pose ou uma roupa mais confortável, por exemplo, um pijama ou de biquíni, isso também desperta um desejo sexual no seu parceiro. E isso sim é pecado e configura como pecado de porneia. Então, muito cuidado, vigiem juntos sobre isso. Satanás gosta de enganar as nossas mentes pensando que o pecado sexual apenas se resume a isso ou aquilo. E a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento para poder agir de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, eu vivo numa cidade muito quente. E eu costumo ficar dentro de casa com shorts mais curtos, ou às vezes só top, para me poder ficar mais à vontade em casa nesses climas mais quentes. Mas eu tenho certeza que se eu enviar a foto da forma como eu esteja vestida para o meu noivo, isso vai ser um problema, porque vai despertar o desejo sexual dele e isso não é o que o Senhor quer para a nossa vida agora. Depois de casado, claro, isso é permitido até porque o meu corpo pertence ao meu marido e o corpo do meu marido pertence a mim. Mas antes do casamento, não é legal. Próximo ponto são as conversas picantes. Eu sei que dentro do meio evangélico a gente tem o costume de pensar que a porneia, que o pecado sexual se resume a muitas coisas e quando a gente vai parar para analisar, a gente pouco se lembra sobre as conversas picantes. E as conversas picantes também se incluem nesse tipo de pecado que a gente tem que vigiar se você conversa sobre sexo com o seu namorado ou seu noivo e que essa conversa gere um desejo entre vocês nesse período que não é saudável vocês terem diante dos olhos do Senhor, vocês precisam vigiar
muito nisso. Eu não estou dizendo que nós cristãos nós devemos ser alienados, que nós não devemos buscar sobre educação sexual, mas convenhamos, quando você está conversando com o seu noivo, com o seu namorado, com o seu parceiro sobre isso, você não está buscando ter uma educação sexual, você sim está buscando ter um desejo sobre aquilo ou gerar um desejo sobre aquilo que vocês estão conversando. Então, eu sugiro você pedir orientação ao Senhor e também orientação de uma pessoa que você tenha confiança. Abrindo um parêntese, eu sou super a favor da igreja se posicionar, principalmente com os jovens que estão dentro de um relacionamento, sobre isso, de orientar, de falar sobre como um namoro cristão diante do Senhor deve ser, inclusive sobre conversas que você deve ter com o seu namorado depois de casado. Isso é totalmente saudável, mas antes do casamento, o Senhor abomina quando nós praticamos aquilo que não é da vontade do Senhor, por exemplo, com o pecado sexual. Vocês trocarem conversas sobre o desejo sexual um do outro. Tudo tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Lá em Eclesiastes fala sobre isso. Eu vou deixar o versículo aqui para vocês. Então, se você está vivendo um momento de namoro ou então de noivado, esperem no Senhor, porque tudo valerá a pena. E, gente, eu vou abrir um parênteses sobre o meu relato pessoal. E, assim, muitas vezes a gente peca e não sabe nem que a gente está pecando. Então, por isso que eu digo, procure orientação. O Senhor já me orientou muito sobre isso. O Espírito Santo, se você tem dúvida, você pode chegar para uma pessoa de confiança. E espero que eu tenha ajudado. Deus abençoe o namoro de vocês. Que seja um namoro que frutifique e que glorifique ao Senhor. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.